vocês? Amém, aleluia. Eu queria chamar o pastor Valdomiro. O Valdomiro hoje está a palavra. Amém. Vamos orar pela vida do pastor Valdomiro. Vamos orar. Estende sua mão para cá, vamos abençoar a vida dele. Pai, obrigado, Jesus, pela vida do pastor Valdomiro, Senhor, pela vida da pastora Chile, por essa família, Senhor, que tem se empenhado tanto, Pai, em servir o Senhor. Somos abençoados pela vida deles. Pedimos agora, Senhor, temos a convicção que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração do seu filho, nós vamos agora, Pai, ser alimentados espiritualmente. Eu oro em nome de Jesus, Pai, que possa, pastor Valdomiro possa, Pai, trazer e com uma ousadia que vem do céu, Senhor, possa falar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Deus. Eu oro, eu abençoo, Pai, como igreja, nós abençoamos a vida do nosso pastor. A graça e a favor do Senhor sobre a vida dele, que transborda sobre as nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Jesus está feliz com você? Amém. Tem convicção disso, que Jesus está feliz. Só de você estar aqui nessa noite, Ele já está feliz. Amém. Vocês vão me ver lá também, onde o Leandro falou, lá no YouTube, né? Só que vai ser o cara mais bonito que vai ter no YouTube lá, vai ser eu, ver um pregador mais bonito, tá? Não se assustem disso. Amém? Irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos 10, a partir do 46. Nós vamos ver uma passagem sobre a cura do cego de Jericó. Provavelmente você ouviu já essas palavras muitas vezes, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada momento. O Espírito Santo, Ele sempre está falando algo diferente com nós. Eu tenho certeza que essa palavra vai nos edificar. Essa palavra nos vai gerar fé em nosso coração, vai gerar perseverança em nosso coração, para nós poder alcançar o propósito que Deus tem para nós. Amém? Todos acharam? Então diz assim: e foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te e te chama. Lançou de si. Calma, irmãos, me perdi um pouco aqui. Tem de bom ânimo, levantando-te, e ele te chama. Lançou de si a capa, lançando-se, e deu um salto, e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguiu a Jesus estrada fora. Amém, irmãos? Eu creio que o Senhor vai falar conosco através dessa mensagem
Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que não seja eu falando, Pai, que não seja nada de mim, Senhor, eu não tenho nada a oferecer, ó Pai, mas é Teu Espírito Santo, ó Pai, que venha ministrar aos nossos corações nessa noite. Pai, que seja falado aqui, seja ministrado, Pai, aquilo que está no Teu coração. E a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Eu creio, Pai, que ela vem fazer o efeito, Pai, a qual o Senhor já destinou para esse lugar. Eu repreendo, Pai, toda a palavra contrária. Eu repreendo, Pai, todo o intento do maligno a desviar, Senhor, a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, tudo aquele que quiser roubar essa semente agora, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus. Leva a nossa mente, Pai, a obediência, Pai, da Tua palavra, Senhor. Toda a fortaleza do homem seja quebrada neste momento, ó Pai, e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema da minha mensagem é perseverança, fé e perseverança. Quando nós perseveramos, recebemos vitória. Amém? Não tem como nós receber uma vitória se nós não perseverar. E nós não perseveramos sem primeiro existir uma fé em nosso coração. Amém? Fala assim para o teu irmão: enche o teu coração de fé. Amém? Vocês vão me ajudar a ministrar nessa noite. Amém? Irmãos, eu coloquei aqui, muitas vezes nós não perseveramos, não clamamos, e esquecemos que existe um Deus que nos fortalece nos momentos difíceis da nossa vida. Irmão, nós vemos essa situação de Bartimeu. O que acontece? Era um homem que antes ele enxergava, ele trabalhava, né? Ele era um homem normal. De repente, por alguma situação, ele se encontra cego. Agora não tem como trabalhar, não tem como ganhar o seu pão. Então ele começa o quê? A mendigar. Você acha que isso estava no coração dele ser assim? Né? Ele não aceitou essa situação, né? Ele poderia ficar tranquilo e falar: não, eu estou cego, sou um coitadinho, alguém está me dando esmola, eu estou vivo, essa é a vontade de Deus para mim, se acomodar e falar: está tudo certo. Irmãos, tem muitas pessoas no nosso meio que vivem a vida assim. Eu estou assim porque Deus quer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. E não é isso que Deus quer para nós. Amém? Jesus, ele diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. Amém? Então nós não podemos se conformar com a situação que se encontramos hoje. Hoje está uma bênção, está tudo legal, amém. Mas essa bênção é para hoje. A bênção de ontem foi para ontem. E amanhã eu preciso de mais uma bênção. E isso sucessivamente. Nós precisamos sempre da bênção, da graça de Deus. E nós não podemos se acomodar sempre da forma que estamos, porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Deus, ele tem sempre o melhor para nós. E depende de mim e de você para alcançar essas bênçãos. Muitas vezes nós deixamos de alcançar uma bênção, deixamos de ser abençoado, porque não pedimos. Nós não batemos na porta. Nós não vamos buscar na fonte. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço. E não é assim que funciona. Na força do nosso braço nós até conseguimos alguma coisa. Mas chega uma hora que nós cansamos, esmorecemos, e sentamos e paramos de lutar. Amém? Então nós vemos aqui que uma multidão, né, saíram dali de Jericó com Jesus e tal. E onde que o cego estava? Sentado. Aonde? Na beira do caminho. E nós vamos entender um pouco essa situação dele estar ali sentado à beira do caminho. Então diz ali o 46, né? Mas uma parte que me chama a atenção, ele diz assim: Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timão, estava sentado à beira do caminho. O 47.
ouviu que era Jesus de Nazaré, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem, provavelmente ele estava sentado à beira do caminho, porque ele cansou de andar com as suas próprias forças, ele cansou de lutar por ele mesmo, e ele assentou, estava sentado. Irmãos, quando nós cansamos, o que nós fazemos? Nós sentamos, nós deitamos. Para quê? Para descansar, porque as nossas forças foram esgotadas. Eu creio que as forças desse homem, né, ele lutou por ele mesmo, mas ele cansou, e ele viu que não chegava a lugar nenhum, e ele senta onde? À beira do caminho. Irmão, nós não podemos estar na beira do caminho. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós não estamos no caminho. Nós estamos à beira do caminho. Como assim na beira do caminho? Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Se eu não tiver em Jesus, eu não tenho vida. Se eu não estiver no caminho, eu não vou ser salvo. Não adianta eu estar na beira do caminho, eu tenho que estar no caminho. Eu tenho que estar em Jesus. Jesus, ele não pode estar aqui ao ladinho, né, do lado de fora da minha vida, ou de repente deixar Jesus aqui na beirinha, né, da minha vida. Não, Jesus eu tenho que colocar no centro da minha vida. Quando eu coloco Jesus no centro da minha vida, Ele vai tomar conta de tudo aquilo que Ele me deu. Ele vai me dar sabedoria para me administrar tudo. É Ele que vai colocar fé em meu coração, porque eu vejo milagres acontecendo, eu vejo coisas acontecendo, porque Ele está no centro da minha vida. Então, tudo que nós vamos fazer, decisões nossas, nós temos que primeiro o quê? Orar ao Senhor. Senhor, meus planos, meu sonho, a minha vontade é esta. Mas qual é a sua vontade? Eu quero andar no centro da sua vontade. O que aconteceu com aquela semente que caiu à beira do caminho? As aves do céu veio e comeram a semente. As aves do céu representam o inimigo. Irmãos, quando nós estamos à beira do caminho, é o inimigo que fica jogando coisas na nossa mente, dizendo que nós estamos certos, e muitas vezes nós acreditamos naquilo que o inimigo está jogando na nossa mente, e achando que aquilo é uma verdade. Mas aquilo não é verdade, aquilo é uma mentira, porque ele quer roubar a semente, ele quer matar a semente. Mas quando nós estamos no caminho, e Jesus está no centro das nossas vidas, o inimigo ele não tem poder sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso redor, né, bramando como um leão, procurando uma brecha para nós tragar. Mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, né? Então nós não podemos dar essa brecha, nós não podemos estar na beira do caminho, nós não podemos estar assentados, nós temos que ter essa fé, essa esperança. Ainda não recebi minha bênção hoje, mas eu vou receber. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer, e vai acontecer. Nós não podemos fraquejar na nossa fé, e quando nós se fortalecemos na nossa fé, então nós vamos perseverar. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas vezes, irmão, nós aceitamos Jesus, se acomodamos e podemos perder a nossa salvação. Porque aquele que perseverar até o fim, então será salvo. A palavra de Deus diz: cuide da tua coroa, para que ninguém te roube. Quem quer roubar a nossa coroa? É o inimigo. E se nós estiver à beira do caminho, ele vai roubar a nossa coroa. Amém? Então nós temos que estar atento com isso. Eu acho muito interessante a atitude desse cego. Ele não se acomodou com a vida que estava levando. Ele queria ser diferente, ele queria enxergar, ele queria ter uma vida normal, porque antes ele tinha uma vida normal, ele enxergava, ele trabalhava, ele era um homem ativo, e de repente acontecem essas coisas. Mas ele não se acomodou, ele não aceitou isso, né? Então ele lutou, ele foi, mas quando ele viu que as forças dele não chegava a lugar nenhum, ele teve uma atitude e uma oportunidade.
Eu vejo também uma oportunidade dele estar naquele lugar e de repente Jesus está passando. Ele teve essa oportunidade de clamar a Jesus. Ele se humilhou: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Muitas vezes as nossas orações, irmãos, para o Senhor, nós temos que chegar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Ele tem graça, Ele tem misericórdia sobre nós. Mas muitas vezes Deus, Ele quer que nós clamamos a Ele, que nós chamamos por Ele. E quando nós aprendemos isso, a clamar pelo Senhor, quando as coisas estão difíceis, mas também quando as coisas estão bem, nós podemos agradecer a Ele, agradecer pelo ar que respiramos, agradecer por ter um teto, por ter almoçado, ter jantado, por ter uma família. Nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor, e Ele se alegra quando nós agradecemos. Nós vemos de onde Ele nos tirou, aonde nós estávamos, aonde Ele nos tirou e aonde Ele tem nos colocado, espiritualmente falando. Mas também tem algo assim, né? Quando eu não tinha aceitado Jesus, andava do meu jeito, como eu era antes, como era a minha vida, e o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, e tem feito. Nós precisamos ter um coração grato a Ele. A minha maior gratidão pelo Senhor é a minha salvação, da onde Ele me tirou do lamaçal, do pecado, do lodo, né? Me colocou na rocha, me firmou os pés na rocha. Isso para mim é a maior alegria. Para mim a maior gratidão por Deus é isso. Mas quando nós agradecemos a Deus em pequenas coisas, Ele nos coloca em lugares maiores. Amém? E quando nós entendemos e somos gratos, nós procuramos obedecer, né, fazer os mandamentos do Senhor, agradar o coração do Senhor. Amém? Como é bom nós agradar o coração de Deus, né? Deus falando que quando Jesus, né, se batiza ali, Ele fala: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Já pensou Deus olhando para mim e para você, falando assim: esse é meu filho amado, eu tenho prazer de você, porque você tem, né, colocado em prática os meus mandamentos, e não como um peso. Nós não precisamos fazer nada para Deus como um peso, mas não, com alegria, com satisfação no coração, porque Ele já fez algo por nós que nós não poderíamos fazer. Nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos, e Ele foi lá e nos resgatou. Ele pagou o preço, Ele rasgou a cédula, Ele pagou a dívida que eu não poderia pagar, irmãos. Isso é demais. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós se convertemos de novo. Amém? É demais, Deus é demais, né? Aquilo que nós cantamos ali, né? Deus é bom porque Ele é bom. A natureza dEle, o caráter, meu Deus. E quando nós entendemos isso, e é pelo Espírito Santo que nós entendemos e sentimos isso. Se não for pelo Espírito Santo, nós não conseguimos entender essas coisas. Eu estava conversando esses dias com o meu menino. Ele conhece a palavra, ele andou um pouco com a gente, e hoje ele está fora dos caminhos, e a gente conversando, e ele questionando algumas coisas. Eu falei: cara, você só vai entender as coisas espirituais no Espírito. A palavra de Deus diz isso. Se não tiver no Espírito, cara, não adianta eu falar, você não vai entender. Não adianta ficar aqui o dia todo. Eu não vou te convencer, porque é o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que fala. Nós devemos falar e tal, mas assim, quem convence o homem do pecado, né, é o Espírito Santo. As coisas têm que nascer de dentro para fora. Não adianta eu enfiar goela abaixo de alguém, não vai acontecer. Estava falando para ele: é como você pegar um peixe e querer fazer ele voar, ele não vai conseguir. Mas quando nós abrimos nosso coração, né, e queremos entender as coisas de Deus, né, aí sim, aí nós vamos entender a cada dia mais, nós vamos entender um pouquinho mais. Amém? Eu acho muito interessante quando ele fala: tem compaixão de mim. E ele se humilha para Jesus. E nós devemos cada dia estar se humilhando para o Senhor. A palavra de Deus diz: aquele que se humilha, né? Às vezes fala: aquele que é humilhado é exaltado. Não, aquele que se humilha. Às vezes nós somos humilhados e não queremos ser humilhados. Às vezes alguém nos humilha, mas não é isso. Quando eu se humilho para Jesus, quando eu tomo a decisão
de me humilhar, aí sim eu serei exaltado. Amém? Glória a Deus. Segunda parte da mensagem é atitude de muitos ali. O que aconteceu no 48, né? E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Quem é esses muito que repreendia ele? Cara, você fica quieto, deixa assim, deixa baixo. Era a multidão usada por quem? Pelo inimigo. Porque o inimigo, ele quer que você fique quietinho no teu lugar, com a tua dificuldade. Não adianta eu pedir, não adianta eu orar. Muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente: você é um pecador, você fez isso. O inimigo nos acusa. E agora você vai pedir, ele não vai te ouvir, ele não vai te responder, ele não vai te fazer nada. E nós não podemos acreditar na voz do inimigo. Nós não podemos acreditar na voz da multidão. Nós temos que acreditar no que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos que acreditar na misericórdia do Senhor. Por isso temos tantos exemplos. Eu creio que o exemplo desse aqui, de Bartimeu, é para nós entender, quem é o nosso Deus, o que nós temos que fazer para alcançar a graça, alcançar a bênção do Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter fé, eu tenho que conquistar as bênçãos, que Deus já conquistou na cruz por nós. É direito nosso, é a nossa herança. Só que nós temos que entrar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para adquirir as bênçãos que já está disposta sobre nós. Se não for através de Jesus, nós não entrar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós não vamos receber as bênçãos. Por isso nós temos que buscar na fonte. Amém? Então o inimigo, o que ele faz? Ele quer que você, a multidão ali, fica quieto, não incomoda. Deixa Jesus cuidar da vida dele, fica aí. Você já perdeu a visão mesmo, você já está mendigando, a tua vida vai acabar nisso aí. Não tem mais o que fazer. Irmãos, muitas vezes é muito fácil nós acreditar no diagnóstico que o médico nos dá. Fala, leva esse camarada para casa, ele está desenganado, ele vai morrer e pronto. É muito fácil nós acreditar nisso, na palavra do médico, do homem, do que acreditar num Deus que ressuscita mortos, um Deus que cura. Muitas vezes nós acreditamos mais na palavra do médico do que naquilo que Deus já fez e faz nas nossas vidas. Amém? Então nós temos que ter fé, acreditar todos os dias. Eu acho interessante que ele diz: e cada vez ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais a multidão falava: cale-se, fica quieto, mais ele gritava, mais ele falava, mais ele clamava, porque ele sabia com quem ele estava falando. A fé dele não deixou que a multidão calasse a boca dele. Provavelmente, se ele escuta a multidão e ele fica calado ali, ele não tinha recebido esse milagre, ele não tinha recebido essa bênção. Mas ele teve uma atitude. E isso que nós temos que entender. Muitas vezes nós temos que ter uma atitude. Não importa o que o povo vai dizer, o que a multidão vai dizer, o que a pessoa lá fora vai te dizer. Às vezes você vai pegar um conselho com alguém que não conhece a palavra de Deus, ele vai deixar você para baixo. Então você tem que ir para a palavra. Tem alguma situação, vai para a palavra, busca em Deus. E Ele vai revelar as coisas maravilhosas. Busca em pessoas espiritual, onde vai te dar um bom conselho, onde não vai falar dele mesmo, vai para a palavra diz assim, assim para você. Esses conselhos que nós temos que aprender. Amém? E olha só o 49, diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego dizendo-lhe:
disseram ao cego: tem de bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Os 50, ele diz assim: lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Eu quero falar um pouco também sobre capa. A capa tem tantos significados. Se você for para a palavra, você vai ver tantas situações, né, sobre capa. Mas aqui o que acontece? Essa capa que ele usava era uma autorização para ele poder pedir esmola. Então ele tinha uma capa onde que ele era cego, não podia trabalhar, então ele tinha uma autorização para pedir esmola. E quando falaram para ele: levanta, tem de bom ânimo, Jesus vai falar com você, quer falar com você? Naquela hora ele falou assim: vou ser curado. Naquela hora ele falou assim: vou receber minha visão de novo, vou trabalhar, vou viver do suor do meu rosto, não preciso mais de esmola, não preciso mais de capa. Antes dele receber a cura da visão, ele jogou a capa. Irmãos, que fé é essa? Que fé é essa? Ele não tinha recebido o primeiro milagre para depois se desfazer da capa. Ele deu um salto de alegria. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia o que ia acontecer. E ele joga a capa fora. Não preciso mais da capa. Foi bênção. Esmolei, né? Ganhei meu pão, mas agora eu quero um outro nível. Vou enxergar, vou trabalhar, vou estar no outro nível. Ele joga a capa, ele dá um salto e ele sai feliz da vida. E aí Jesus faz o quê? Faz o milagre. Lançou de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Eu creio que essa palavra, eu creio que Deus está falando com muito de nós aqui nessa noite. Eu creio que Deus quer que você lance a tua capa fora. Eu creio que Deus quer que você gere, Deus está gerando em nome de Jesus uma fé no teu coração, uma perseverança no teu coração. Eu quero que você saia daqui: não, eu vou conseguir, o Senhor está comigo, eu tenho fé, né? O mesmo milagre que Ele fez ali, Ele vai fazer na minha vida. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua necessidade quando você entrou aqui para dentro dessa porta, algo que você está buscando há muito tempo. Saia da beira do caminho, saia da beira do caminho. Talvez você está andando na beira do caminho. Que o Espírito Santo possa revelar para você nessa noite, tocar no teu coração. Saia da beira do caminho, vem para o caminho. Caminho é lugar de bênção, lugar de vitória. Creia no Senhor, e Ele vai fazer milagre na tua vida, irmãos. Preciso de ter fé, preciso de ter atitude, e preciso de perseverar. Irmãos, não deixe de perseverar. Não deixa a tua fé esfriar. Não deixa. A cada dia que a tua fé possa ser renovada dentro de nós, e nós alcançar e comer o melhor dessa terra. Você tem sonhos, você tem planejamento, coloca na mão do Senhor. Eu creio que Ele vai te dar esse milagre nessa noite. Persevere. Bartimeu, ele já tinha andado, já tinha gastado suas forças, gastado seu vigor, e ele se assentou na beira do caminho. Para ele parece que não ia mais, por ele mesmo, ele viu que não tinha mais condições. Mas ele sabia que existia um Jesus passando ali, que transformaria a vida dele. Antes de receber o milagre, lançou a capa fora, porque ele sabia que o milagre ele já tinha conquistado. Amém? Irmão, lança a tua capa fora nessa noite. Deus quer mandar você para outro nível. Irmãos, às vezes nós estamos cegos espiritualmente, estamos com falta de visão nas nossas atitudes, nos nossos negócios. Às vezes nós estamos com falta de visão como resolver uma situação.
falta de visão como administrar aquilo que Deus colocou na nossa mão, administrar nossa família, como conduzir a nossa família. Às vezes nós estamos com dificuldade em tantas áreas da nossa vida. Ali foi uma cura, né, material ali, né, uma doença. Mas tem tantas áreas da nossa vida que às vezes nós estamos no escuro, apalpando, tentando resolver por nossas mãos, né, que o Senhor possa, né, como Ele fez com Paulo, Ele tirou as vendas dos olhos de Paulo, que Ele possa fazer conosco, com a igreja nessa noite, como você que está nos escutando, né, essa mensagem, né, onde você estiver, que você possa estar recebendo essa palavra, esse milagre do Senhor, em nome de Jesus. Deus é poderoso para mudar, transformar nossas vidas. E hoje é o dia. E eu creio que o Espírito Santo está colocando em nossos corações algo para ser mudado, para ser transformado, para nós não se acomodar, não aceitar a forma que estamos vivendo hoje. Amém? Nós vemos também sobre a capa, nós não vamos ler os textos, mas está ali em 2 Reis 2:8. Se depois quiser marcar e ler o versículo 11 também. Elias, certa vez Elias passa ali por Eliseu, quando Eliseu estava arando as terras, ele jogou a capa sobre Eliseu. Eliseu entendeu que ele tinha que deixar o que ele estava fazendo, né? Ele sacrifica ali os bois e tal, larga o trabalho dele e vai fazer aquilo que o Senhor chamou, né, o ministério dele. E nós vemos também quando Elias é para ser ali arrebatado numa carruagem de fogo, o que acontece? Eliseu não deixou de andar junto com ele, porque ele interessava naquela capa que estava sendo bênção na vida de Elias. Ele sabia do poder que tinha ali, e quando, né, Elias ele vai atravessar o rio, ele bate a capa, né? Bate a capa, depois se quiser ler direitinho para você entender. Ele bate a capa ali no rio, o rio se abre, eles passam em seco. O rio se abre, eles passam, né? Aí mais distante vem uma carruagem de fogo e rebata Elias, né? E aí ele solta a capa. Por que ele soltou a capa? Ele mudou de nível. Já pensou? Ele teve aquela capa, foi bênção na vida dele, ele profetizou, ele foi usado. Mas agora ele está passando para um outro nível, que agora ele não precisa mais daquela capa. Ele foi o quê? Arrebatado, né, no fogo, né, uma carruagem de fogo. Então ele é arrebatado. Agora não preciso mais da capa, ele se desfez da capa. E aí Eliseu pega a capa. E essa capa é bênção na mão de Eliseu, porque Eliseu, ele profetizou, e as obras que Elias fez, ele fez 2 vezes mais, porção dobrada. E ele teve essa unção. Então nós vemos o significado de capa. Qual é a capa que você está com ela hoje, que já foi bênção na tua vida, mas você tem que deixar ela para você mudar a história da tua vida. Muitas vezes nós temos que deixar essa capa, que já foi bênção, mas Deus quer te abençoar ainda mais. Amém? Que nós possamos entender essas coisas de mudar. Deus é um Deus de mudança, Deus é um Deus de transformação, Deus é um Deus de coisas novas. Deus quer algo novo para cada um de nós. Nós estamos começando um ano novo, vida nova, né? Tudo novo nas nossas vidas. Que o Senhor possa nessa noite estar fazendo algo novo na vida de cada um aqui. Seus sonhos sendo realizados, algo sendo feito, prosperidade, né, na família, no trabalho, na empresa, tudo transformado em nome de Jesus. Mas nós temos que crer, nós temos que ter fé, que o Espírito Santo possa estar nessa noite, colocando fé no teu coração. Fala assim para o teu irmão, que essa fé venha crescer ainda mais. Fala assim, eu profetizo na tua vida, que você vai conquistar e vai comer o melhor dessa terra.
A palavra de Deus nos diz, irmãos, se nós ouvires ao Senhor e obedecer, há uma condições. Se nós ouvires e obedecer, nós comeremos o melhor dessa terra. Amém? Para isso eu tenho que crer. Eu tenho que obedecer, colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que a palavra do Senhor tem falado conosco, nós colocar em prática, e comerão o melhor dessa terra. É a promessa de Deus para nós. Então, qual é a minha atitude? Como foi a de Bartimeu? Ele teve uma atitude. Eu preciso ter uma atitude de ouvir e obedecer, e eu vou desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos comendo o melhor dessa terra. Muitas vezes nós não estamos desfrutando de todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque nós temos deixado de ouvir a voz do Senhor, e às vezes ouvimos e não obedecemos. Ela não vai fazer efeito nas nossas vidas. Mas quando nós ouvimos, cremos, obedecemos, praticamos, não tem como dar errado, irmãos. Não tem como dar errado. Amém? O Senhor é bom demais para conosco. E eu acho aqui interessante também o versículo, eu não sei qual que é o versículo aqui, mas está nesse texto que nós lemos. Quando Jesus, pergunta, que queres que eu te faça? Interessante, né? Jesus, o próprio Deus, sabe de tudo. Antes dele passar por aquele caminho, ele sabia que o cego estava ali. Tenho certeza disso. Ele sabia de tudo o que ia acontecer. Mas ele chega para Bartimeu e diz o quê? Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? É interessante, né? Deus é um Deus de detalhes. Ele quer que nós abrimos a nossa boca. Ele quer que nós pedimos algo. Você está na frente de um cego. Um homem que faz milagre. E ele pergunta, o que é que eu te faço? Como diz o Cláudio Duarte, né? Que você me deu um cachorro guia. Que você me deu um cachorro guia para me guiar aqui, porque eu não enxergo. Interessante, né? Mas sabia que às vezes tem pessoas que Deus fala assim, que milagre, o que você quer que eu te faça? E ele pede uma coisa tão pequenininha. Uma coisa tão pequenininha, se Deus é uma coisa de coisas grandes. Uma vez a Shirley queria trabalhar lá no centro, com um salão, abriu um salão. Ai, que Deus me deu uma portinha. Eu falei, Deus vai te dar uma portinha, vai ficar carregando uma portinha para cima e para baixo. Hein? Que é uma portinha. Uma vez, uma história que a mulher, Senhor, me dá, nem que seja um fusquinha. Deus deu para ela um fusquinha. Agora, para Deus, você pediu um Fusca e pediu uma Ferrari. Para Deus tem diferença de preço? Não. Ele pode te dar a proporção que você pede, né? Basta nós crer, obedecer. Essa é a diferença. Se ele pede ali para Jesus, Senhor, me dá um cão de guarda, ele ia dar um cão de guarda, foi isso que você pediu, né? Mas ele diz o quê? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Então ele era cego, ele não nasceu cego, ele tinha visão, ele enxergava, de repente acontece isso, mas que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. O Senhor, Ele nos dá uma opção para nós. O que você quer pedir? O que você pediu, eu vou te dar. Amém? E ali quando Ele fala que eu veja, que eu volte a enxergar, ele foi curado. E aí o que Jesus fala para ele? A tua fé te curou. Sempre que Jesus curava alguém, era isso que ele dizia. A tua fé. Irmãos, nós temos que ter fé. Para qualquer coisa, nós temos que ter fé.
Se nós não temos fé, tem uma palavra assim, como que diz, me fugiu da mente agora, que não tem como nós comparecer a Deus sem fé, uma coisa assim, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, e Deus se agrade de nós, primeiro passo, eu tenho que ter fé. E não tem como eu ter fé e não perseverar em algo, a não ser quando Deus diz não, né? Você entende que Deus não quer te dar algo, então tá, Deus tem 3 formas de te responder: não, espere, né? Ou não ou espere, né? E quando nós entendemos isso, nós andamos na vontade de Deus. É interessante que quando Jesus ele cura, né? Diz a palavra, imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. É isso que é maravilhoso, irmãos. Nós receber a bênção do Senhor e não abandonar o Senhor. Porque nós encontramos pessoas hoje que quer as bênçãos de Deus e não quer o Deus da bênção. Então, o que ele fez ali? Ele recebeu a cura, mas ele seguiu Jesus. Ele não deixou mais de Jesus. Então, além da bênção física, também com certeza a salvação. Nós vemos uma passagem dos leprosos, né? 10 leprosos, né? Jesus cura aqueles 10 leprosos, mas um só voltou a agradecer. Um só reconheceu. Um só reconheceu, foi grato, teve uma gratidão no coração e voltou a agradecer. E com certeza esse leproso, além de ser limpo da lepra, ainda é salvação. Mas aqueles outros, será que foi salvo? Ou só receberam um milagre ali, uma bênção e depois? Então, para nós precisamos de... A maior gratidão nossa é a nossa salvação. E quando recebemos uma bênção do Senhor, nós contar a bênção, né? Quando nós testemunhamos de algo que Deus fez nas nossas vidas, fortalece a igreja, fortalece os irmãos. Muitas vezes você não vem aqui para contar uma bênção, para se engrandecer, para se orgulhar, jamais. Mas você mostrar como Deus nos cuida, como Deus nos abençoa. E muitas vezes que nós contamos uma bênção do que Deus fez em nossas vidas, vai fortalecer a fé de muitas pessoas, né? Mas quando nós vemos aqui na palavra o que Deus fez, é muito mais, é um milagre que recebeu, né, esse cego. Mas a multidão queria que ele se calasse. Enquanto ele estava na beira do caminho, ele estava perdendo de receber a bênção. Enquanto ele lutou com as suas próprias forças, ele não conseguiu chegar a lugar nenhum. Por isso que nós temos que buscar no Senhor, entender a vontade de Deus, entender o tempo do Senhor, entender as oportunidades. Deus nos dá oportunidade. E nós não deixar as oportunidades de Deus passar. Nós temos ali, ele teve a oportunidade de Jesus estar passando por ali. Zaqueu, ele teve a oportunidade de subir naquela árvore. Então, Jesus estava passando por aquele lugar. Ele teve a oportunidade e ele se esforçou. E ele perseverou e ele teve fé. E subiu ali naquela figueira brava, como diz a palavra, né, para ver Jesus. E quando Jesus olha para Zaqueu, aí ele entra na casa de Zaqueu. É transformação 100% geral na vida de Zaqueu. É na família, tudo é restaurado. Então nós vamos ver tantas oportunidades
que nós temos. Nós temos que estar atento com as oportunidades. Provavelmente, muitas vezes faz um apelo para alguém para aceitar Jesus. Ela tem oportunidade, mas não quis aceitar Jesus. E às vezes, irmãos, é a última oportunidade. Então, as oportunidades de Deus para com nós temos que estar atentos. Muitas vezes nós temos que dar um passo. Deus sabe o que nós queremos, mas às vezes a gente faz um apelo para vir aqui para frente. Você quer a bênção, mas você perdeu a oportunidade, porque você não se moveu para vir até a frente. Não que Deus não possa te abençoar onde você está, Deus pode fazer isso, mas Deus quer de nós e espera de mim e de você atitude minha. A minha atitude com Deus vai fazer toda a diferença. Bartimeu teve uma atitude e a multidão não pôde calar ele. É isso que nós temos que estar atento às oportunidades que Deus nos dá. Não perder a oportunidade. Talvez se ele se calasse ali, ele estaria cego até os últimos dias da vida dele. E ter uma vida mendigando, uma vida complicada. Mas ele não aceitou aquela vida. Muitas vezes nós se conformamos do jeito que estamos. Não, Deus quer assim mesmo. Essa é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que nós temos fé, atitude, perseverança e alcançar as bênçãos do Senhor. A nossa salvação, precisamos perseverar. Eu posso ter 50, 100 anos, de convertido, mas se uma hora eu me desviar e não voltar para o caminho do Senhor, morrer desviado, eu posso perder minha salvação. Foi uma oportunidade. Nós não podemos perder as oportunidades. Amém? A atitude desse homem, mais uma vez, de seguir Jesus. Ele não perdeu a oportunidade, ele estava ali junto com Jesus. Ele não saiu mais do caminho, ele andou no caminho junto com Jesus. E eu tenho certeza que muitas bênçãos ele recebeu, andando com Jesus. E nós só vamos ter essas bênçãos quando nós andamos no caminho, nós andamos com Jesus. Nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que Jesus conquistou naquela cruz. A palavra de Deus ali, Novo Testamento, testamento, há um testamento para nós. Há uma herança para nós. Quando morre, nossos pais, há uma herança, há um testamento de uma herança. Mas se eu não for lá e não assinar, não tomar posse, não tiver atitude, eu não vou adquirir essa herança. Mas quando eu sei que há essa herança, e eu corro atrás, eu vou receber essa herança. E Deus, Ele tem muitas bênçãos, muitas heranças para nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Mas se eu não tiver atitude, não tiver fé e não correr atrás, eu não vou receber. Amém? Eu quero encerrar a palavra dessa noite. Se os músicos quiserem já estar subindo. Eu quero concluir essa palavra, nós lemos aqui em Mateus, capítulo 7 e versículo 7. A própria palavra de Deus nos ensinando e nos mostrando como nós recebermos. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pedimos, todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Amém, irmãos? Você crê nesse versículo?
Você crê que nós precisamos ter atitude? Que nós precisamos ter fé? Que nós precisamos bater? Deus sabe tudo que nós precisamos. Mas Ele quer que nós o que pedimos? Nas nossas orações. Está pedindo ao Senhor. Está buscando no Senhor. E aí sim nós vamos receber. A palavra do Senhor diz: tudo que pedir a meu Pai, Jesus falando, em meu nome, receberá. Amém? Tudo que nós pedir a Deus, em nome de Jesus, nós vamos receber. Eu quero que você se coloque em pé. Enquanto eles vão estar tocando ali um louvor, irmãos, você sabe o que você quer. Eu quero que você tenha fé nessa noite. Eu não sei o que você está buscando. Eu não sei o que você quer que aconteça neste ano. Você pode ficar no teu lugar e Deus pode te abençoar. Mas Deus quer uma atitude sua. Deus quer uma atitude tua. E se você é uma pessoa de fé, de atitude, e quer jogar essa capa e pegar uma outra capa, deixar essa capa, mudar de nível na tua vida, buscar algo novo, qualquer área da tua vida, pode ser da família, pode ser empresa, material, trabalho, não sei. Enquanto eles tocam esse louvor, quero pedir para você vir aqui para frente. Você quer receber uma bênção, você quer deixar a capa. Deus quer uma atitude de você, uma atitude de fé. E essa fé que te move a estar aqui na frente, não é o pastor que vai te dar esse milagre. Eu vou orar, vou clamar ao Senhor, mas também eu quero que você abra a tua boca. Deus quer, não é o pastor. Deus quer que você abra a tua boca. Faça como Bartimeu. Sai da beira do caminho, entra no caminho, clama, fala com Ele. Aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Deus que fez maravilhas na vida de Bartimeu, Ele quer fazer na tua vida. Eu tenho certeza que Ele quer fazer na tua vida, porque Ele quer que você tenha uma vida em abundância. Ele quer que você tenha uma vida transformada, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de contentamento. Você que está na tua casa, se coloca na presença do Senhor, pede a Ele, clama a Ele, e Ele vai te ouvir, porque Deus é o mesmo Deus de perto, é o Deus de longe. Ele ouve o nosso clamor, e nós vamos levantar esse clamor agora, e você vai, com a tua fé, levar tuas orações até o Senhor. Enquanto vai tocando esse louvor, vai colocando na presença do Senhor. Ele te pergunta nessa noite: o que você quer que eu faça? E aí você vai falar para Ele, com as tuas palavras, como Bartimeu falou. Vai colocando na presença do Senhor. Você veio aqui é porque você tem fé, e eu tenho fé que você vai receber, e você vai testemunhar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai testemunhar o que Deus está fazendo nessa noite. Se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo do Senhor trouxe você até aqui, porque Ele quer fazer um milagre na tua vida. Não perca essa oportunidade, não perca, não deixa passar. Bartimeu não deixou passar a oportunidade, Zaqueu não deixou passar a oportunidade, e a vida deles foi transformada da água para o vinho. E é isso que Deus vai fazer em nome de Jesus. Eu declaro isso, eu declaro. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor.
constranger com seu amor. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. Eu sei que estás aqui, sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Eu sei que estás aqui, Jesus, sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Oh, me constranger com seu amor. Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Oh, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Toca, toca nos meus olhos, pois quero te ver. Vamos dizer, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Glória a teu nome, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor preparou esse momento, que o Senhor preparou, Senhor Jesus, esse momento, ó Deus, desses corações, essas vidas, Pai, que está buscando o Senhor agora.
que está fazendo como Bartimeu, colocando na tua presença as suas necessidades, que o Senhor já sabe, que o Senhor já conhece, mas o Senhor quer, ó Pai, ouvir da boca de cada um, do coração de cada um, Senhor. Eu creio, Pai, que a fé deles, ó Pai, eles já receberam do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor, ó Pai, sobre essas vidas, e eles há de testemunhar do Senhor, ó Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Sabemos, ó Pai, que é o Senhor que faz. Sabemos, ó Pai, que é teu Espírito Santo que faz, ó Pai. E é sobre a tua palavra que eu declaro, Senhor, toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus para a tua igreja, para essas famílias que estão representadas aqui, Senhor, na sua casa, no seu lar. Entra com eles agora, ó Pai. Dá ordem a teus anjos, ó Pai, nas casas, nos lares dele, ó Pai, que a tua paz, a tua alegria, Pai, em nome de Jesus, aquele lar, Senhor, que não tinha alegria, Pai, coloca alegria agora, Senhor. Aquela casa, Senhor, aquele lar, ó Pai, que tinha contenda, Pai, tira todas as contendas, Senhor. Dá ordem a teus anjos, ó Pai. Leva a paz, a alegria, Pai, nesses lares, nessas famílias, Pai, em nome de Jesus. Pai, leva a saúde, cura cada um aqui, Senhor. Cura física, cura espirituais, Pai. Cura, Senhor, cegueiras, ó Pai. Muitas vezes as nossas visões, Pai, estão embaçadas, ó Pai. Clareia, Senhor, a visão de cada um aqui, para a glória do Senhor. Amém. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Você pode continuar em pé. Pega na mão do teu irmão, nós vamos estar encerrando. Vamos estar orando mais uma vez para nós encerrar. Irmãos, eu creio que muitos milagres vão testemunhar. Eu quero que você venha testemunhar aqui do milagre. E eu creio que muita família aqui, sabe, muitas casas, muitos lares, foi muito forte. Muitas casas transformadas, muita família. Amém, paz nesses lugares. Deus amado, Deus querido, eu te louvo, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, pelos milagres do Senhor, pela compaixão do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela misericórdia do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua obra nas nossas vidas. Eu creio, ó Pai, que a cada dia, Senhor, transformações, renovo, Senhor Jesus. Pai, eu creio, Senhor, no milagre do Senhor, ó Pai. Cada pedido aqui, Senhor, eu creio, ó Pai, que foi respondido pelo Senhor. E a vitória, Senhor Jesus, de cada um, Pai. Que teu nome seja glorificado, que teu nome seja honrado neste lugar, ó Pai. Que a graça, a paz, o consolo do Espírito Santo esteja com cada um hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Dá um abraço ao teu irmão, profetiza na vida dele. Amém.